Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui nesses momentos para podermos iniciar, fazer estudo da Palavra do Senhor, dando continuidade às nossas aulas, né, da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando acerca da obediência, né, e hoje o personagem que nós utilizaremos para crescermos na graça e no conhecimento de Deus é a pessoa do rei Davi. Mas antes de iniciarmos aqui, eu quero que você aí, no conforto do seu lar, pegue como é uma aula, né? Pegue o seu papel, sua caneta, pegue a sua Bíblia e nós vamos estudar um pouco, aproveitar esses momentos, né? Mas antes de tudo, nós vamos orar, consagrando a Deus esse instante, e eu queria que você orasse juntamente comigo. Curva sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Senhor Deus, queremos consagrar esses momentos em que estaremos estudando a Tua Palavra. Cremos que o Senhor está no nosso meio, direcionando todas as coisas, Espírito Santo. Tudo aquilo que seja dito, Pai, seja inspirado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus e que a Tua unção seja real. Ó Deus, vivifica a Tua Palavra, que ela possa alcançar corações sedentos e que a nossa vida possa ser transformada, Pai, através deste estudo, da obediência que o Senhor deseja que nós tenhamos cada dia mais e que possamos ver esse personagem, Pai, da Tua Palavra, esse homem que, como diz, foi segundo o Teu coração, e possamos ver nele, Pai, virtudes e que possamos praticar e viver cada vez mais aquilo que Tu tem para nós, Pai. Nós oramos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 24, a partir do versículo 4, nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 24, a partir do versículo 4, acompanhem comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os soldados de Davi lhe sussurraram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu. Entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhes farás como bem parecer. Então, Davi se levantou e, sem silêncio, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul e declarou aos que o seguiam: que o Senhor me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei, ungido pelo Senhor. Amém? Nós lemos 1 Samuel, capítulo 24, do versículo 4 ao versículo 6. Bom, como nós acabamos de ler, esse é um dos momentos da vida de Davi, onde ele se encontrava fugindo da perseguição do rei Saul. Davi, nesse período, ele já tinha sido ungido rei sobre Israel. Mas quem era o rei também ungido e quem estava sobre o trono nesse período ainda era o rei Saul. Tanto é que ele fala, né, no versículo 6, e declarou aos que o seguiam: que o Senhor me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor. Aqui ele estava se referindo ao próprio Saul, de levantar a mão contra ele, Saul. Afinal, ele é o rei, ungido pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Bom, antes de nós falarmos o conhecimento que Davi tinha acerca da autoridade, né? Acerca da autoridade dada pelo Senhor, nós vamos falar um pouco dessa pessoa. Quem foi Saul? Né? Quem foi Saul que, sendo rei, já tinha um sucessor meio que engatilhado para substituí-lo
no reinado, né? Saul, meus irmãos, ele foi ungido rei semelhante a Davi, foi ungido rei pelo profeta Samuel. E no período em que ele foi ungido rei, né, houve uma aclamação, houve um desejo da nação do povo de Deus, dos israelitas, de desejarem um rei, né? Você pode acompanhar comigo aí, voltando um pouco na sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E ponderaram-lhe o povo de Israel falando ao profeta Samuel. Tu envelheceste e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, a qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Prestem atenção. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Meus irmãos, aqui fica bastante claro que o povo aclamou por um rei, desejava ser governado por um rei. E ao ouvir essas palavras, o coração de Samuel se entristeceu, porque ele meio que entendia, meio que imaginou que o povo estava o rejeitando, né? Afinal de contas, não havia até então esse estilo de governo, essa monarquia sobre o povo de Israel, né? Era o próprio Deus, através dos seus profetas, dos seus juízes, que dirigia o povo, que determinava o caminho a ser seguido, as leis que deveriam ser seguidas, os costumes que deveriam ser seguidos. E o povo, nesse período, havia levantes das nações inimigas e eles queriam um rei, um general, uma pessoa que fosse capaz de liderar os exércitos de Israel para se defender dos afrontos dos inimigos. Nesse momento aqui, os filisteus estavam se levantando contra a nação. E, como eu disse, Samuel se entristeceu. Mas um pouco mais à frente, no versículo 9, desse mesmo capítulo 8 de 1 Samuel, diz assim, o Senhor falando, agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, solenemente lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. O Senhor, ele orientou a Samuel para que atendesse ao pedido do povo, esse anseio do povo de ter um rei sobre eles, né? Mas o Senhor pediu a Samuel para que alertassem, né? Lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Ou seja, não era apenas eles não teriam apenas o favor de ter um rei, mas haveria também uma série de obrigações e de deveres que ele tinha para com o rei que seria ungido, que nesse caso nós estamos falando do primeiro rei de Israel, que seria Saul. Mas mesmo assim, no versículo 19 do capítulo 8, o povo, depois de ouvir todo o relato do que seria dado ao rei, das obrigações que ele deviam ter para com o rei, no versículo 19 diz o seguinte, contudo, todo o povo recusou-se a ouvir a advertência de Samuel e exclamou, queremos ter um rei. Amém? Pronto. Contextualizando, ou seja, Israel não tinha rei, o povo desejou um rei semelhante aos costumes, o que acontecia nas nações vizinhas, né? Ou seja, o povo de Israel, era o próprio Deus que dirigia os seus caminhos, e nesse momento eles desejavam ter os costumes das outras nações, né?
Tanto é que o Samuel achou que ele estava sendo rejeitado e o Senhor acalmou o coração de Samuel. Não se preocupe, Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, o Senhor, porque eu sou o governador deles, eu sou o rei, eu sou quem dirige seus passos, quem cuida deles, e eles estão desejando ter o costume das outras nações. Bom, quem seria então esse primeiro rei, né? No capítulo 9, um pouco mais à frente, diz o seguinte, no capítulo 9, versículo 1: havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente em sua região. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. Os rapazes mais altos chegavam apenas à altura dos seus ombros, ou seja, ele era uma pessoa, um jovem que se destacava de toda a nação, né? Ou seja, a pessoa mais alta da nação batia no ombro de Saul. Por aí você tira o quanto ele chamava a atenção, tanto de porte físico quanto de estatura. E ele foi escolhido por Deus, né, para ser o primeiro rei de Israel, e ele foi ungido pelo profeta. Eu não vou me deter nisso porque eu quero concentrar no que fala o nosso estudo, que é a pessoa de Davi. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos, nós lemos no início, né, que Davi, no momento da sua vida, ele foi perseguido, né? Ele teve a oportunidade de tirar a vida do rei, que era Saul, mas ele reconhecia a autoridade, ele tinha conhecimento da autoridade que estava sobre Saul, né? Nós lemos, relembrando, e declarou Davi aos que o seguiam, que o Senhor me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei ungido pelo Senhor. Amém? Davi entendia que a autoridade que existia sobre Saul não vinha do homem. A autoridade que existia sobre Saul foi o próprio Deus que tinha dado. Ele foi ungido pelo Senhor. Ele não foi ungido pela pessoa de Samuel. Ele foi ungido pelo profeta Samuel, que foi orientado por Deus para esse propósito. Ou seja, a nação pediu um rei, Deus escolheu ele. Amém? Ele era escolhido de Deus, ele foi escolhido de Deus, ele foi ungido para tal propósito. Acontece que, vamos ler aqui no nosso estudo, que diz o seguinte: Davi não buscou o trono ao preço da rebeldia. Quando o reino de Israel foi estabelecido, Deus inaugurou formalmente a sua autoridade sobre a terra. Os israelitas, tendo entrado em Canaã, pediram um rei a Deus. Por causa disso, Deus comissionou Samuel para ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Saul foi escolhido e estabelecido por Deus para constituir sua autoridade delegada. Ou seja, Saul era rei porque Deus delegou essa autoridade a ele. Infelizmente, depois de se tornar rei, Saul desobedeceu à autoridade de Deus até o ponto de tentar destruí-la. Certa feita, meus irmãos, o povo de Israel foi de encontro aos amalequitas, e a ordem do Senhor foi que destruíssem tudo, que tudo fosse morto a fio de espada. Mas Saul achou por bem poupar o rei dos amalequitas, né? Poupou o rei dos amalequitas e o que havia de melhor entre as ovelhas, os bois,
os animais cevados, o cordeiro e tudo que era bom. Uma vez que isto foi feito em desobediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus disse o seguinte, que todos deveriam ser mortos, né? Ele desobedeceu, rejeitou a palavra de Deus e como reação, como eu posso dizer, em reação, ou seja, em resposta a essa desobediência, Deus rejeitou a Saul. E logo na sequência ungiu Davi como o futuro rei de Israel, né? Uma vez que isto foi feito, né, ou seja, essa desobediência de Saul para com a palavra do Senhor, Deus rejeitou Saul e ungiu Davi como próximo rei. Não obstante, meus irmãos, Davi continuou um homem sob a autoridade de Saul. Porque, independente de que ele tinha sido ungido o próximo rei de Israel, Saul ainda estava sobre o trono. E uma coisa que Davi entendia é que ele não queria chegar ao trono com o preço da rebeldia, ou seja, ele não poderia se rebelar contra o rei ainda, que era Saul, para poder iniciar um reinado já com esse peso, com esse fardo que seria a desobediência, que seria a rebeldia contra o rei ainda, que era Saul, né? Vamos continuar a leitura. Pertencia ao povo de Saul, né? Davi continuou um homem segundo a autoridade de Saul, pois ele pertencia ao povo de Saul, estava alistado no seu exército e foi mais tarde escolhido para ser genro de Saul, né? Naquela passagem que fala quando Davi venceu Golias, o prêmio para quem derrotasse o filisteu seria a mão da princesa. Portanto, os dois eram ungidos rei, sendo que um estava sobre o trono e o outro ainda não. Davi ainda não tinha tomado posse do trono, afinal de contas, Saul era o rei. Mas Saul procurou muitas vezes matar Davi. Israel tinha dois reis. O rejeitado permanecia no trono e o escolhido ainda não subira. Davi se encontrava numa posição dificílima. Imagine você, né, ser governado por ter o seu governante, né? Essa pessoa que está sob você já foi rejeitada pelo próprio Senhor, ou seja, quando ele desobedeceu, quando ele poupou o rei dos Amalequitas com essa justificativa de que ia sacrificar a Deus e tal, o despojo daquela batalha, ele foi rejeitado, ele descumpriu a palavra do Senhor. Deus já tinha rejeitado a Saul. Agora imaginem você, Davi, ungido rei, com pessoas que reconheciam que a unção de Deus sobre a vida dele, né? Tinha os valentes de Davi que estavam com ele, ou seja, tinha parte do exército que entendia isso, que ele era ungido a rei também, e tinha um rei que estava sobre o trono que desagradava o coração de Deus, que já tinha sido rejeitado pelo Senhor, né? Meio que a posição de Davi era: o rei que está posto, ele não agrada ao Senhor, estou eu aqui, estou a ponto, se ele morrer, eu assumo o trono, né? E naquela passagem que nós lemos, faltou isso aqui para Davi ceifar, né? Tirar a vida de Saul. Mas ele entendia que a autoridade que estava sobre Saul foi dada por Deus. E esse é o X da questão, meus irmãos. Quando Davi entender isso, não era Saul, não era o rei, é a autoridade delegada por Deus para aquela pessoa. Quando nós vemos um líder da igreja, um líder de um ministério, nós temos que entender
que aquela pessoa ela foi ungida, foi separada por Deus para aquele propósito. Amém? A gente há na igreja, infelizmente, eu falo na igreja do Senhor, né? Como eu posso dizer, muita pressa em querer fazer algo, e muitas vezes a gente começa a não entender a autoridade delegada por Deus sobre aquela pessoa. Se existe uma pessoa que dirige o louvor, se existe uma pessoa que dirige a oração, se existe uma pessoa, pode ter certeza, meus irmãos, que você deve ser o quê? Colaborador, para poder a unção que está sobre aquela pessoa, a unção de Deus sobre aquela pessoa, ser bênção para ela e para os seus liderados. Porque não podemos um dia sermos líderes se nós não sabemos sermos liderados. Amém? Então, continuando a leitura aqui da nossa aula. Saul saiu à procura de Davi no deserto. No trajeto, entrou numa caverna em cujo interior se encontravam assentados Davi e os seus homens. Os homens de Davi sugeriram que Davi poderia matar Saul, mas Davi resistiu à tentação, pois não se atrevia a levantar sua mão contra a autoridade. No que dizia respeito ao trono, não era Davi um ungido de Deus? Né? No que dizia respeito ao trono, Davi já não era ungido de Deus, ele poderia fazer isso? E considerando que se encontrava diretamente no plano e vontade de Deus, poderia alguém proibi-lo de ser rei? Né? Imagine a situação, imagine a cabeça de Davi, ou seja, eu fui ungido rei, é plano do Senhor que eu seja rei de Israel, mas ainda não era o tempo. Amém? E ele não poderia subir ao trono com esse peso, com essa rebeldia contra o rei, ainda que era Saul naquele período. Amém? Por que então Davi não fez um movimento nesse sentido? Né? Por que ele não se movimentou para assumir o trono? Não seria uma coisa boa ajudar a Deus a realizar a sua vontade? São algumas perguntas que poderiam estar passando na cabeça de Davi naquele período. Mas Davi sentiu que não deveria matar Saul. Fazê-lo seria rebelar-se contra a autoridade de Deus, uma vez que a unção do Senhor permanecia sobre Saul. Amém? Foi ungido rei, era rei, embora tivesse sido rejeitado, a unção do Senhor permanecia sobre Saul. Embora tivesse sido rejeitado, ainda era ungido de Deus. Amém? Alguém a quem Deus estabeleceu, né? Glória a Deus que Davi entendia isso, glória a Deus que ele tem sido esse exemplo para que a gente possa também guiar os nossos passos. Continuando, meus irmãos, Davi, ele preferiu atrasar a sua subida ao trono a ser uma pessoa rebelde. Né? Quantos exemplos nós vemos hoje de pessoas que querem galgar posições, a um alto preço? Rebeldia, amém? Tendo a rebeldia como escada para subir e alcançar posições, quer seja na empresa, quer seja alguma posição estratégica no local onde você trabalha. Meus irmãos, toda autoridade é instituída por Deus. Nós devemos entender isso, entender que o Senhor é quem separa os líderes e cabe a nós, os liderados, amém? Orarmos para que Deus dirija todas as decisões. Né? Estamos vivendo num momento onde requer decisões rápidas e assertivas. Amém? E se os nossos líderes não estiverem cobertos com as nossas orações,
Amém? Se eles encontrarem em nós pessoas para apenas estarem questionando, murmurando, ou seja, não contribuindo para que as decisões a serem tomadas sejam as melhores, ou seja, será que sejamos nós também beneficiados, né? Estou me referindo especificamente no campo da política, né? Que está muito em voga nesse momento. Nós devemos entender que a autoridade é instituída por Deus e nós devemos orar pelos nossos líderes, abençoando-os, pedindo para que Deus guie os seus passos, porque afinal de contas, as decisões que serão tomadas nos influenciarão diretamente na nossa vida. Amém? Eis porque finalmente veio a ser a autoridade delegada por Deus. Tendo Deus empossado Saul como rei e colocado Davi sob a sua autoridade, sob a autoridade de Saul, Davi teria de pagar o preço da rebeldia era para obter o trono matando Saul. E isso com certeza Davi não faria, porque ele entendia que a autoridade sobre Saul foi dada por Deus. Ele, para que isso acontecesse, ele se tornaria um rebelde. Ele não se atreveria tanto. O princípio envolvido é semelhante à reserva de Miguel em pronunciar um juízo injurioso contra Satanás, que pode ser visto lá em Judas, versículo 9. A autoridade, vemos assim, é uma questão de implicações extremadamente, ou seja, de maneiras excepcionais em comum, muito profundas. Amém, meus irmãos? Bom, continuando, a obediência é mais que o trabalho. Para que se sirva a Deus, a sujeição à autoridade é uma necessidade absoluta. Amém? A obediência transcende o nosso trabalho. Se Davi reinasse, mas fracassasse em sujeitar-se à autoridade de Deus, teria sido tão inútil quanto Saul. Amém? Foi como eu falei logo no início. Imagine você, se Davi tivesse usado como degrau para chegar ao trono a rebeldia contra o atual rei Saul, teria sido tão inútil quanto o rei anterior. Ou seja, já subiria ao trono com esse jugo da desobediência. O mesmo princípio de rebeldia opera no Saul no Antigo Testamento, operou no Judas no Novo Testamento. O primeiro poupou, Saul poupou o melhor que havia entre os bois e as ovelhas, ao passo que Judas, amém, no Novo Testamento, cobiçou as 30 moedas de prata quando entregou o nosso Senhor Jesus aos fariseus. Amém? Consagração não esconde o pecado da rebeldia. Davi não se atreveu a matar Saul com suas próprias mãos a fim de executar o plano e a vontade de Deus. Ele aguardou que Deus operasse em seu coração e permaneceu silenciosamente obediente. Amém? Meus irmãos, aguardar é uma virtude. Amém? Aguardar o cumprimento da palavra de Deus sobre as nossas vidas é uma virtude. Amém? Quem aguarda, confia. Amém? Confiar que o plano de Deus que Ele tem para a minha vida, que Ele tem para a sua vida, se cumprirá. Aguardando, descansando, é uma virtude. Devemos entender isso. Não devemos nos rebelar, não devemos acelerar, não devemos colocar o carro na frente dos bois, como diz o ditado, porque a Bíblia nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? É melhor obedecer do que sacrificar. A percepção espiritual de Davi era tão aguda
quanto a dos crentes no Novo Testamento. Hoje, não deveríamos simplesmente condenar o homicídio. Inclusive, uma ação menor, como a de cortar um pedaço de capa de outro com uma faquinha, né, naquele trecho que nós lemos no início, ou seja, pois também é rebeldia, né? Ou seja, falar mal, comportar-se mal ou resistir internamente não pode se classificar como homicídios, mas certamente constituem o mesmo que cortar um pedaço da capa de alguém. Amém? O Senhor conhece o nosso coração, né? O Senhor conhece o nosso íntimo, né? Muitas vezes a gente suporta, né? Mas o nosso coração o Senhor conhece. Nós devemos pedir: Senhor, trata a minha vida, muda o meu coração, que eu seja mais confiante, que eu seja mais submisso às autoridades, que eu possa confiar que Deus tem o melhor para mim. Amém? Orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos governantes, pedir para que a unção e o propósito que o Senhor tem naquela pessoa que é líder seja cumprido em nome de Jesus. Amém? Afinal de contas, toda autoridade é instituída por Deus. Davi conhecia a autoridade divina em seu coração. Embora repetidas vezes tenha sido caçado por Saul, submeteu-se à autoridade de Deus. Amém? Saul entendia tanto, né, e reconhecia e aceitava tanto a autoridade de Deus, que se referia a Saul como meu Senhor. Interessante isso, né, meus irmãos? Isso revela um fato importante, né? A sujeição à autoridade. Não se limita a estar sujeito a uma pessoa, mas é estar sujeito à unção que vem a ela quando Deus lhe ordena que seja uma autoridade. Amém? Glória a Deus. Davi reconhecia a unção que havia sobre Saul e sabia que ele era ungido do Senhor. Por isso preferiria salvar a sua vida do que se levantar contra o ungido de Deus. Por dois momentos, meus irmãos, no momento da vida de Davi, ele teve a oportunidade de se defender matando Saul, mas ele não o fez. E glória a Deus que ele é o nosso exemplo, né? Um homem segundo o coração de Deus, que cumpriu a palavra do Senhor, que aguardou o tempo de Deus e que foi um rei que agradou a Deus na sua vida, em tudo aquilo que fez. Amém? Continuando, Davi sustentou a autoridade de Deus. Davi defendia de maneira absoluta a autoridade de Deus. É exatamente esta qualidade que Deus deseja restaurar. Amém? É essa autoridade que Deus deseja restaurar. Glória a Deus. Eu fiz uma anotação aqui, queria compartilhar com vocês. Certa vez, no deserto de Zif, surgiu uma ocasião parecida, né? A tentação de matar Saul veio pela segunda vez. Saul dormia e Davi conseguiu entrar no acampamento. Abissai, que era um dos que andavam, né, dos servos de Davi, queria matar Saul, mas Davi lhe proibiu, respondendo com um juramento: quem haverá que estenda a mão contra um ungido do Senhor e permaneça inocente? Esse texto está lá em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 9. Pela segunda vez, Davi poupou a vida de Saul. Amém? Davi preferiu obedecer a Deus e manter a autoridade divina a salvar sua própria vida. Há de se lembrar, meus irmãos, que Davi estava sendo
perseguido por Saul. Saul desejava matar-lhe. Amém? Ou seja, e Davi esperou, confiou e aguardou o tempo de Deus. Não se rebelou contra a autoridade de Deus. Amém? É absolutamente, meus irmãos, é essencial que sejamos sujeitos à autoridade antes de exercermos a autoridade. Amém? É essencial que antes de desejarmos sermos autoridade, que nós sejamos sujeitos à autoridade. Há de se lembrar também que a igreja do Senhor, ela existe por causa da obediência. Amém? Se nós somos igreja, foi porque Jesus obedeceu. Ele é o nosso exemplo. Ele obedeceu ao desejo do Pai de ir até a cruz, de sacrificá-lo lá na cruz por amor de nós. Foi essa obediência que garantiu que hoje fôssemos igreja. Amém? Glória a Deus. Ela não teme os fracos. A igreja do Senhor não teme os fracos, mas teme os rebeldes. Por isso que é tão importante a gente estudar sobre esse tema. Amém? É por isso que é muito importante nós estudarmos a necessidade da obediência. É por isso que é muito importante nós estudarmos o perigo que há na rebeldia. Amém? Que vem sutilmente, vem preenchendo alguns espaços, algumas brechas que são dadas muitas vezes desavisadamente nós mesmos. Amém? E é necessário que nós estejamos vigilantes. Que muitas vezes vem um comentário que é feito, você concorda com aquele comentário, daí você já está se rebelando, já está falando, já está criticando, já está murmurando, quando Deus não quer isso. Deus quer que a gente corrobore, ou seja, quer que a gente contribua para o crescimento do reino de Deus. Que nós não sejamos pedra de tropeço para ninguém, principalmente para os nossos líderes. Amém, irmãos? Temos de nos sujeitar à autoridade de Deus em nosso coração para que a igreja possa ser abençoada. O futuro da igreja depende de nós, depende de mim, depende de você. Se nós entendermos a importância da obediência, se nós entendermos a importância de nos livrar, de nos afastar de qualquer coisa que possa suscitar rebeldia dentro de nós. A igreja depende disso. A igreja do Senhor depende disso. Devemos entender a importância de sermos obedientes à autoridade instituída por Deus. Porque não é A, não é B. É o Senhor que levantou, foi o Senhor que colocou aquela pessoa, foi o Senhor que ungiu, foi o Senhor que separou. Imagine vocês, num futuro breve, vocês sendo separados por Deus para exercer eu costumo sempre usar a expressão um encargo, né? Que ninguém deve buscar cargos, né? Devemos buscar atribuições, ou seja, o Senhor dá a você uma responsabilidade e você olhar para o lado, você como sendo um fiel, né, colaborador da obra do Senhor, você já viveu esse lado e você vai olhar para o lado e vai ver os seus liderados, amém? E vai poder olhar nos olhos de cada um deles e saber que tem pessoas que reconhecem a unção de Deus sobre a sua vida e que vão estar com você. Como eu costumo sempre dizer, né? A arca do Senhor, se fosse para ser levada sozinha, não teriam 4 alças, amém? 4 apoios. E você vai olhar para o rosto das pessoas que estão ao seu redor e vai ver pessoas dispostas a orar com você, a dividir com você a responsabilidade de levar adiante a obra do Senhor. Meus irmãos, que nós possamos cada vez mais entender a necessidade de sermos obedientes à palavra de Deus, obedientes aos ungidos do Senhor e sermos vigilantes para que nós não caiamos no erro
que caiu Davi, quando desobedeceu a palavra do Senhor, quando fez algo que não era para ter feito e foi rejeitado por Deus. Amém? Que essa palavra fique no seu coração, que essa palavra possa gerar fruto na sua vida, que essa palavra possa ser multiplicada através do seu testemunho. Amém? E que nós possamos cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de Deus, obedecendo a palavra, obedecendo aos ensinamentos do Senhor, sendo fiéis ao Senhor e aos nossos líderes. Amém? Nós vamos orar a Deus nesse momento, agradecendo por esse estudo. Amém? Esse é o início do estudo acerca da vida de Davi, né? Da obediência. E eu creio que, semelhante a mim, eu acho que você aprendeu também muitas coisas hoje. Amém? Glória a Deus por isso, porque é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que cuida de cada um de nós. Eu queria orar juntamente com você. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina, o Senhor cuida de nós, o Senhor quer que nós sejamos servo de orelhas furadas, Pai, que ama a Tua palavra, ama a Tua obra, Pai, quer contribuir para que o Teu reino seja estabelecido aqui na terra, como diz na oração do Pai Nosso, que o Seu reino seja estabelecido, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por esta palavra, muito obrigado pela vida de Davi que nos ensina, muito obrigado, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo esteja cada dia mais nas nossas vidas, nos ensinando, Pai, ó Deus, direcionando os nossos passos, Senhor Deus, ó Pai, que nós possamos rejeitar toda e qualquer semente de rebeldia, Pai, que nós possamos nos achar sempre, Senhor Deus, juntos de Ti, Pai, vivendo a Tua palavra, contribuindo para a expansão do Teu reino, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, abençoo os meus irmãos que estão vendo essa mensagem e que a Tua graça repouse sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu queria fazer um pequeno lembrete a você que está aí na sua casa. Nós estamos vivendo um período de isolamento social, por decretos, a recomendação do Ministério da Justiça. Por conta disso, nós estamos fazendo nosso estudo bíblico, nossa escola bíblica dominical pela internet. Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, e nós crescendo, aprendendo mais de Deus. Glória a Deus que nós temos essa ferramenta hoje, tem sido uma bênção, os cultos têm sido uma bênção também, temos acompanhado e o Senhor tem falado para cada um de nós. Amém? Mas é necessário, meus irmãos, que nós continuamos sendo fiéis ao Senhor em tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? A palavra nos diz que nós devemos ser fiel ao Senhor no nosso dízimo e na nossa oferta. E já tem sido avisado nas mídias sociais da igreja que, como nós não podemos nos reunir, como nós não podemos levar, como de costume, os nossos dízimos e as nossas ofertas para o altar do Senhor, é necessário, meus irmãos, que a gente confirme a nossa fidelidade ao Senhor. Amém? Dando a Ele o nosso dízimo, devolvendo a Ele o nosso dízimo, dando a nossa oferta. E a igreja, ela disponibilizou através das suas redes sociais os seus dados bancários para que fossem feitos os depósitos dos dízimos e das ofertas. Eu queria relembrá-los aqui, que pode ser feito através de um depósito no Banco Caixa Econômica, a agência é o número 0055, operação 003, a conta corrente da igreja é o número 3694, dígito 8, e o CNPJ da igreja é o número 01 355 746 1000, ao contrário, dígito 80. Amém? Se você não anotou, com certeza essas mesmas informações estão nas mídias sociais da igreja, meus irmãos, e eu peço
que você continue sendo fiel a Deus, dando a Ele o seu dízimo, dando a Ele a sua oferta e vendo a expansão do reino de Deus aqui na terra. Amém? Da mesma forma como nós fomos alcançados, um dia veremos muitos ainda ser alcançados em nome de Jesus. Amém? Eu queria agradecer essa oportunidade e desejar que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.